Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia, um bom início de semana. Hoje, 17 de abril, segunda semana da Páscoa. Essa semana, esse tempo ainda pascal que a igreja nos permite de viver. Ontem foi domingo da misericórdia, esse primeiro domingo, logo depois da Páscoa, em que nós celebramos a divina misericórdia, esse tempo de graça. E, de fato, iniciamos uma semana já cheios dessa misericórdia e dessa graça. E eu quero convidar vocês a iniciar bem essa semana meditando a Palavra de Deus através da nossa Lex Divina, no nosso canal YouTube, lançar também esse convite a divulgar esse canal importante da Palavra de Deus, da liturgia diária. A leitura que a igreja nos oferece hoje é da leitura dos Atos dos Apóstolos. Uma vez soltos, Pedro e João foram para junto dos seus e referiram tudo o que lhes haviam dito os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, foste tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Fostes tu que falastes pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque se enfureceram as nações e se exerceram os povos em coisas vãs. Os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes verdadeiramente, coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos com as nações pagãs e os povos de Israel, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias predeterminado. Agora, pois, Senhor, considera as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez tua palavra. Enquanto estendes a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. A gente vê nessa leitura hoje dos Atos dos Apóstolos que já é uma preparação para aquilo que nós iremos viver daqui a quase 50 dias, um pouco menos, que é Pentecostes. A gente percebe aqui que todo o povo cristão se une em oração, né, para pedir essa graça, corajosamente eles possam anunciar a sua palavra e que com a mesma fé que eles tiveram unidos, cada um de nós é chamado a viver, né, essa fé, a esse coração de intercessão. E é belo porque quando eles se reuniram, já no versículo finalzinho 31, todos eles orando, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então, para sermos verdadeiros anunciadores da palavra, precisamos nos unir e clamarmos ao Espírito Santo, pedir essa graça de não termos medo de sermos audaciosos, né, ousados em anunciar a toda a palavra. E sabemos que onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está no meio de nós e o seu Espírito Santo desce a cada um de nós. Então, peçamos ao Senhor essa graça de começarmos esta semana suplicando esse Espírito Santo, que Ele nos dê a ousadia, né, a audácia de sermos verdadeiros evangelizadores, como diz a palavra. E uma vez que Pedro e João, soltos, né, foram justamente viverem essa graça diante dos anciãos, essa graça de intercessão, essa graça de oração, e sobretudo esses homens que entraram na escuta do Espírito Santo. E que Deus fala por meio de cada um de nós. E hoje Deus quer falar por meio de ti, né? Por meio das tuas palavras. Não as palavras suas, pessoal, mas a palavra de Deus, do Espírito Santo, que vai vos inspirar a hoje ser também um evangelizador aonde quer que você esteja. O salmo de hoje é o Salmo 2. Porque as nações se amotinham e os povos meditam em vão. Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos-nos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo com o seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com cetro de ferro,
como um vaso de oleiro as despedaçará. A gente vê nesse salmo de hoje que são felizes, né, todos aqueles que põem a sua esperança no Senhor. É um salmo de confiança para cada um de nós e ele vai nos exortar a confiar no Senhor e termos a certeza que somos esses filhos amados e que somos gerados por Deus, gerados pela sua palavra. E o salmista vai dizer: pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Então é um salmo de confiança. Pede ao Senhor e Ele dará aquilo que o teu coração precisa. O Senhor escutará a oração do teu coração e Ele realizará os teus desejos. Então é um salmo para renovarmos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. O evangelho de hoje, o evangelho de São João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter havido dito: deveis nascer do alto? O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Então, é um evangelho bem conhecido, o evangelho de Nicodemos, onde ele vai pedir ao Senhor essa graça de compreender esse nascimento na vida espiritual, na vida no Espírito. E é belo porque o evangelho vai dizer, nós não só nascemos da carne, mas somos chamados a nascer do alto, numa vida espiritual. E Nicodemos vai se perguntar: como é que podemos nascer de novo, né? Não podemos entrar na barriga da nossa mãe, mas podemos nascer numa vida em Deus, uma vida espiritual. E a conversão é essa vida espiritual, é essa nova vida ao qual todos nós somos chamados, né? Somos chamados a entrar nessa vida do Espírito Santo, de escuta de Deus, da sua vontade. Não mais uma vida voltada ao nosso prazer humano, às nossas paixões, mas uma vida que vem do alto, que vem do céu, que faz a vontade de Deus, né? Estando no mundo, mas vivendo como se não estivéssemos no mundo. Vivendo nessa escuta não dos homens, mas nessa escuta do Espírito Santo. Então, todo aquele que nasce do Espírito tem uma vida nova, tem uma vida do alto, uma vida em Deus. Então, peçamos essa graça a cada dia de nascermos novamente nessa vida do Espírito Santo. E hoje a igreja também nos traz como leitura patrística a homilia pascal de um autor bem antigo, cujo tema é a Páscoa espiritual. A Páscoa que celebramos é a causa da salvação de todo gênero humano, a começar pelo primeiro ser humano que é salvo e vivificado em cada um de nós. Mas a salvação foi preparada por diversas instituições imperfeitas e provisórias, que eram símbolos e imagem das coisas perfeitas e eternas, para anunciarem em esboço a realidade que surge atualmente à plena luz da verdade. Contudo, uma vez que essa verdadeira realidade se tornou presente, a figura deixa de ter sentido. Quando chega o rei, ninguém irá homenagear sua estátua, deixando de lado a pessoa do próprio ser. Assim se vê claramente que, em medida, a figura é inferior à realidade verdadeira, pois a figura representa a vida breve dos primogênitos, ao passo que a realidade celebra a vida eterna de todos os seres humanos. Então, peçamos nesse dia a graça de vivermos essa Páscoa espiritual. Eu te convido ao longo do dia a rezar, a meditar com essa leitura patrística e de vivermos uma verdadeira vida espiritual autêntica nesse tempo pascal. Uma vida que compreende os mistérios de Deus e que se deixa sermos interpelados diariamente. Então, tenhamos uma santa semana, uma santa segunda-feira, iniciando bem essa semana na graça e na escuta da sua palavra. Que Deus os abençoe.